Mas eu queria que você orasse junto comigo. Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, pelo maná do céu que já tem descido aqui, pela sua presença que é contagiante. Eu quero te agradecer pela cura que o Senhor está entregando para algumas pessoas, dores, Senhor, que estão saindo. Em nome de Jesus, que essas pessoas se vejam como profeta, colocando a mão em cima de onde está doendo e acreditando que o Senhor está livrando e tirando, Senhor, todo o mal. Nada pode atrapalhar de que a gente possa ouvir a Tua mensagem nessa noite. Então, em nome de Jesus, que tudo possa contribuir para que o nosso coração continue em chamas, inflamado pelo poder do Espírito Santo. Eu peço uma presença de uma forma diferente. Vem de uma forma diferente nesse lugar, trazendo calmaria, trazendo mansidão, trazendo, Senhor, algo que possa nos motivar ainda mais na nossa busca com o Senhor. Por isso eu oro por cura, Senhor. Em nome de Jesus, coloque a sua mão em cada um que está aqui. Como nós já oramos, Senhor, mais uma vez nós oramos, Senhor, acreditando que o Senhor está fazendo algo. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar aí. A palavra de hoje não está relacionado à cura. Eu trouxe um bocado de coisa aqui, porque se tudo der errado... valeu, Flávio, estou entendendo aqui a mensagem. Se tudo der errado, eu tenho um papel. Se tudo der errado, aí eu tenho que consultar minha mente. E minha mente não é muito boa para lembrar das coisas. Então, você já sabe. O título dessa mensagem é Perdendo para Ganhar. E eu tenho quase certeza que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Se você é novo, você vai aprender sobre uma história, né? É uma história que contém dentro dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E ela traz ensinamentos muito preciosos para a nossa vida. Queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 10, mas também vai ter no telão aqui, vai estar passando e você vai conseguir acompanhar. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Lembre-se sempre do título dessa mensagem, Perdendo para Ganhar. A gente está falando sobre fé. E diz assim, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Tem versões que diz um jovem, tem outras versões que diz outra coisa, mas todas elas falam que um homem veio correndo ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe, todas as versões também diz, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tem algumas versões que diz que ele fala desde a minha infância. 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Provavelmente você já deve ter visto essa mensagem. Se não viu, você está conhecendo essa palavra. E já quero adiantar logo, vou falar isso lá no final também. Essa palavra não é sobre ter dinheiro, não é sobre ser rico. Deus não condena isso, não é sobre isso, tá? Mas é sobre uma pergunta que eu vou refazer ela no final. É uma pergunta que eu vou refazer ela no final, que diz assim, o que falta para nós? O que tem faltado para a gente? O que tem faltado? Nesse ano da fé, a gente está falando sobre fé. O que tem faltado? Tem faltado para a gente diploma? O que é que tem faltado? Vocês veem que a profecia, eu não sei se você está sabendo, mas o mundo ele vai piorar um pouco. É isso que está escrito na Bíblia. A gente luta para salvar algumas pessoas, a gente luta para tirar as pessoas do inferno e colocar para o reino da luz. Mas o mundo ele vai piorar um pouco. O problema
é que tem muita gente calado. Aqueles que sabem que tem como mudar a história de alguém, estão calados. E o pessoal que quer destruir a vida de alguém, está gritando. Então o que é que está faltando? Se você olhar a estatística do povo brasileiro, uma boa parte dele é cristão na estatística. Mas se você é inteligente o suficiente, você vai ver que não parece que a gente é dessa forma, não. Como é que a gente tem agido? Então, o que tem faltado em nós? E eu quero falar um pouco sobre a história desse jovem rico, né, porque algo me chama muito a atenção. Primeiro ponto é, esse homem reconhece que no ensino de Jesus há vida. E se você for lá, no versículo 17, ele diz assim, ó, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando lhe perguntou, o que diz aí? Bom mestre. Ele não fala assim, mestre, ele fala bom mestre. Eu fui até no original para saber se isso realmente estava lá, e sim. Ele classifica Jesus como o bom mestre. E sabe, eu também sou professor e um dos problemas que muitos professores têm é que muitos alunos, eles consultam o YouTube inteiro. E aí eles pegam assuntos que não está na hora dele aprender e ele embaralha tudo. E quando ele chega para a gente, ele chega todo bagunçado. E a gente fala, como é que você faz isso com esse dedo? Como é que você faz isso dessa forma? Como é que você calcula desse jeito? Como é que você pensa dessa forma? Aí ele falou, não, porque eu vi o vídeo de tal, vídeo de tal, vídeo de tal. E a gente fala, por que você não perguntou sobre esse assunto? Eu ia te falar alguma coisa, ia te instruir. Por quê? Porque o aluno já começa a pular etapas. Ele não quer aprender o processo, ele quer chegar no produto final. E esse homem, que era um jovem, ele já tinha passado por vários mestres. Vários. Ele já não tinha mais 12 anos. E uma criança de 12 anos, em Israel, ela já passou por muito ensino mesmo. Eu não sei se você conhece os 5 primeiros livros da Bíblia, mas uma das regras, lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, é se o filho, ele não obedece pai e mãe, ele desonra pai e mãe, leva ele para fora da cidade, bota ele na parede e mata ele apedrejado. Eu fiz essa pergunta para os meninos entender. Imagina se fizesse isso com vocês. Eu não sou nem o pai e a mãe de vocês. Eu teria que pegar a pedra, porque olha, está difícil. A gente fala, não vai e vai, não vai e vai. Imagina, esse menino ele conhecia a palavra. Ele não foi criado à toa, ele não foi criado jogado. Ele conhecia a palavra. Ele já teve vários instrutores. Era um menino que costumava ir na sinagoga. Era um menino que costumava. Ele tinha ensinamento. Ele conhecia muitos mestres. Mas quando ele chega de frente para Jesus, ele fala, bom mestre. Sabe por que ele fala bom mestre? Porque ele pegou aqui todos os mestres que ele já teve e ele olhou para o que Jesus estava fazendo e ele falou, esse aqui é bom. Sabe, será que a gente tem essa capacidade de fazer isso? Porque, uma pergunta aqui, né? Quando você fica com um problemão, você costuma correr para Deus ou costuma ir na irmã que tem uma casa de oração não sei aonde, da onde? Quando você tem um problema na sua vida, você costuma orar e pedir oração ou você costuma só pedir oração? Sabe, quando esse homem ele se encontra com Jesus, ele consegue decifrar, ele consegue entender aquilo que era legal daquilo que é essencial. Ele olha para o ensino de Jesus e fala, esse aqui é muito diferente, esse aqui é um bom mestre. Esse homem reconhece, só que algumas outras coisas, né, e a gente vai ver como os discípulos se comportam. Pedro também teve essa mesma visão. Lá em João 6,68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse foi uns momentos antes, tá? Apesar de estar no livro de João, foi momentos antes que aconteceu isso. Ou seja, é o mesmo posicionamento. O jovem rico chega diante de Jesus e fala, bom mestre.
Só que Pedro também já tinha tido essa visão. Ele falou, Jesus tinha acabado de dar uma bronca assim, não, vocês não. Aí, vocês não vão querer ir embora não? Aí Pedro vira, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Pedro também foi capaz de entender que o ensino de Jesus era diferente. Os dois foram criados na mesma comunidade. Quando eu digo comunidade, no mesmo território, só que um de uma cidade, outro de outra. Mas todo mundo tinha acesso a ouvir na sinagoga, a ouvir os ensinamentos de pai, de mãe, a ouvir a cultura da época. Eles tiveram acesso. Só que quando os dois se encontram com Jesus, eles conseguem decifrar. Esse ensinamento é bom, mas esse ensinamento aqui é excelente. Eles conseguem ver que as palavras de Jesus têm mais peso, têm vida, transforma. E a gente vai continuar. Esse jovem, além de entender que Jesus era diferente, ele faz uma pergunta diferente que só Jesus poderia responder. Ele diz assim, no versículo 18: respondeu-lhe Jesus, por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E aí é lá no 17, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Entenda que ele estava com a pessoa certa, no lugar certo, entendendo que aquele ensino trazia vida, e ele faz a pergunta certa. Ele não está chegando para Jesus falando, Jesus, eu tenho só uma dúvida. Aquele lance dos pães e dos peixes funciona também com farinha? Ele não chega para Jesus perguntando qualquer coisa. E esse é o grande diferencial desse jovem. Porque quando ele se encontra com alguém que pode transformar a história da vida dele, ele não chega com qualquer coisa. Ele chega com uma pergunta que pode transformar a vida dele. Se você quer transformação, você precisa ter as perguntas certas. Não adianta você chegar, imagina, uma correria do dia a dia, todo mundo correndo, e você, não sei se você imagina como que é a correria do pastor aqui, e aí você se encontra com ele assim no corredor, já viu que ele está correndo, aí você vira, pastor, eu pesquei bem em Siri, será que é pecado? A gente não faz qualquer tipo de pergunta, por quê? Porque a gente sabe que a gente está de frente com uma pessoa que tem uma visão diferenciada, que pode transformar a nossa vida. Então a gente já está preparando. Eu duvido que ele não preparou essa pergunta até chegar em Jesus. Duvido que você não tem perguntas para Jesus. Uma vez eu estava numa célula, eu era líder de célula de adolescente aqui, com o Jonathan Zambaldi, e a gente estava numa célula lá no Parque Royal, e no meio da célula um menino virou, um adolescente, né? Ele virou, eu não lembro sobre o assunto que eu estava falando. Ele virou e falou, Charles, mas eu tenho uma pergunta. Eu, pode falar. Pensando que ele estava no mesmo raciocínio, né? Ele falou, no céu tem pão? Ou naquele momento, eu pensei que ele estava assim. Hoje, adolescente, já era não sei que hora da noite, a gente não tinha lanchado. Eu entendo o motivo da pergunta dele. Talvez essa pergunta fosse para eu acelerar o conteúdo para acabar logo para ele comer. Eu entendo. Sabe, quantos de nós estamos fazendo as perguntas erradas para a pessoa certa? Talvez nossas orações não tenham sido respondidas por conta disso. A gente está perguntando, por que eu estou com essa enfermidade? Por quê? Deus, Ele não vai falar. Imagina se Deus falasse para você todo o processo, até que você chegasse aqui, sentasse no banco. Você ia falar, jamais. Eu vou ter que passar por isso tudo? Jamais, não vou ter. Não vou fazer isso. Imagina se Deus falar, vai acontecer isso aqui tudo durante a sua vida, vai isso. Aqui é uma coisa boa, mas isso aqui vai acontecer, isso aqui. Você ia falar, pode passar para o próximo. Conta todos os processos para eu escolher só um. Deus, Ele não vai falar tudo para a gente. Então, o que você tem perguntado para Deus? Talvez você está orando durante tanto tempo por algo que não é a pergunta certa. Se você tivesse um encontro com o mestre, que tipo de pergunta você faria? O que você falaria para ele? Esse homem estava fazendo a pergunta certa. Ele estava no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo a pergunta certa. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Olha só, ele era um jovem que teve toda uma base de ensino
baseado na palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, até aquele momento, ele descobriu que ainda tinha falta. Ele teve todo um ensino, todos os mandamentos ele sabia, mas ele olhou para o coração dele e falou, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Porque eu não sinto que eu tenho. Os mestres, tudo que aconteceu ali, não foi capaz de mostrar para ele o caminho para a vida eterna. Obrigado. Não foi capaz de mostrar o caminho. E Jesus, em 3 anos de ministério, conseguiu atrair a atenção dele. E ele falou, ele sabe o que eu preciso. Ele se encontra com Jesus. E ele pergunta, bom mestre, eu já tive várias. O Senhor é excelente. Me diga o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna. Ele estava com a intenção certa, no lugar certo, com a pessoa certa, no momento. Mas nem todos foram dessa forma. Olha o que Lucas 9:54 diz. Olha, presta muita atenção. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha, imagina o jovem que se encontra com Jesus. E ele pergunta, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu imagino Jesus, ele olha para trás, vocês não aprenderam a fazer pergunta? Se eu fosse Jesus, eu ia falar, chega aqui Tiago e João, fala para ele o que você perguntou umas semanas atrás aqui. Ah, que eu queria destruir para fazer fogo cair do céu. Está aprendendo o tipo de pergunta que você tem que fazer? Os discípulos, no momento lá, ele falou, quer que a gente ore para fazer fogo cair do céu e destruir todo mundo? Olha o tipo de pergunta com o mestre do lado. Sabe, a gente tem que entender que Jesus, ele está ao nosso lado. E as coisas mais profundas do nosso coração, a gente precisa externar mesmo e colocar para Ele. Porque a palavra, a nossa vida como cristão, ela é muito sobre relacionamento. Ela é muito sobre relacionamento. E aquele jovem entendeu que aquele momento que ele tinha, 30, 40, 50, 60, 70 anos de vida, no máximo, o que era isso comparado com a eternidade? Será que Jesus criou a gente para viver durante 80 anos somente isso? 80 anos passa muito rápido. 80 anos passa muito rápido. Às vezes eu estou cuidando da minha filha, ela cai, puf, levanta, cai, puf, levanta. Cai de joelho, levanta. Eu com meu joelho ruim, se eu cair, eu levanto. Depois de um tempo. E o que é esse pouquinho tempo? Ainda agora eu tinha 12, agora eu já tenho 30. Quando eu olho, tem gente com 50 falando que tinha 10. É muito rápido. É muito rápido. Os meninos entram de férias, aí eu vou... E aí? Dá para chegar na igreja 6h30? Dá, tio, eu estou de férias, posso o dia todo. Saudade quando eu tinha férias. Saudade, né? Quando a gente estudava e pronto, entrou de férias. Entrou de férias no final do ano, no meio do ano, entrou de férias. Dava um feriado na quinta, emendava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E é por isso aí, show. Sem responsabilidade, sem nada. Hoje a gente tem tanta coisa. A nossa vida ela passa tão rápido e às vezes a gente vive como se a gente fosse viver para sempre. Aqui na terra, não. Nós não somos daqui, nós somos cidadãos de outro lugar. E o problema é que às vezes a gente não se preocupa com a eternidade. A forma como a gente vive vai dizer para onde a gente vai. Aquele jovem, quando ele vê Jesus falando no ministério dele, curando os enfermos, expulsando os demônios, ele fala, bom mestre, já entendi. Me fala o que eu preciso ter para fazer, para ter a vida eterna. E o ponto 3, esse jovem era um grande potencial nas mãos de Deus, era um dos prováveis. Eu não sei se você sabe a diferença de potencial para potência. Esse jovem era um potencial. E a pergunta que eu fiz para os meninos do Dendê hoje, eu faço para vocês, o que é melhor? Uma Ferrari na sua garagem, você tendo que ir para o hospital, ou um Fusca pronto para andar? Uma Ferrari sem gasolina ou um Fusca com gasolina para andar? Às vezes a gente se move muito olhando para a vida do outro, só que o Evangelho não é sobre o outro, é sobre você e sobre ele.
tá? É mais sobre ele, porque isso é relacionamento. Por isso que eu disse você, não é que você é o centro de nada não, é porque é sobre relacionamento. E quando a gente olha para a nossa vida, a gente vai entender que tem gente que consegue correr até a porta rápido, tem gente que não. Mas tem gente que... Uma pergunta para você. Se eu tiver que chegar até a porta, imagina, eu não. Imagina que tem uma tartaruga aqui e um cavalo e tem que chegar até a porta. Quem é que chega mais rápido? Então pronto. Esse é o grande problema. Se o cavalo estiver correndo naquela direção e a tartaruga nessa, a tartaruga chega. O problema é que tem muito cavalo dando patada para tudo que é canto. Só que você tem que estar com seus olhos fitos em Deus. Sabe? E aquele jovem, ele estava no momento certo, fazendo a pergunta certa para aquele que poderia dar uma palavra que ia transformar a vida dele. Só que ele era um potencial e não uma potência, porque ele ainda não estava no ministério. Por que eu digo que ele era um potencial? A gente vai ler o que está escrito nos versos 19 e no 20. Olha o que diz o 19, para a gente poder entender, vamos ler o 18. Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí olha o que ele diz. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E observado não é ficado olhando não, tá? Observado é ter feito mesmo. Eu imagino, depois de tudo isso que Jesus falou, é isso, não matará, não sei o que, não sei o que. Aí o jovem fala, mestre, tudo isso aí, ó, eu tirei 10 na prova. Imagina Jesus. Eu vou deixar os 12 aqui, vou ficar com você. Jesus, 3 anos tentando ensinar os caras e os caras não estavam dando certo. Nos últimos momentos, Pedro cortou a orelha do soldado. Jesus ressuscitou e falou, fica aqui que eu vou enviar o Espírito Santo. Aí os discípulos perguntam, é nesse tempo que vai acontecer o domínio sobre... Jesus vira e fala, não compete a vocês saber a hora nem o momento. Gente, eles estavam falando besteira até o último minuto. Pensa no seguinte, 3 anos ensinando um povo que só falava besteira, de repente aparece um menino desse. Eu nem vou perguntar de que lado você está, né? Se é do lado que fala besteira. Você já se acusou. Então, 3 anos ensinando um povo que só fala besteira, que só pensa errado, que vai expulsar os demônios e volta. Jesus tem que explicar. Meu Deus, Pedro, vem andar, Pedro. Ai, meu Deus, reparou no vento. O cara estava andando nas águas, repara no vento. Aí chega na frente de Jesus um jovem que já sabia tudo de cor. Gente, quem não gosta de um aluno desse? Quem não gosta? Qual é o professor? Às vezes eu vou dar aula, vamos lá, vamos fazer a nota tal. Pum. É difícil. Aí vem outro aluno, tum. Aí ele tem um pouco de dificuldade. Na aula seguinte ele já aprendeu 5. Nossa. Cara, você... A gente gosta, né? A gente não gosta? A gente gosta de um aluno que você vai falar do assunto, ele complementa. Ele te força a aprender mais ainda. Jesus estava lidando com um cara que foi criado dessa forma. Quem é o professor aqui? Quem é o líder de célula que quando você começa a célula, vamos supor que você esqueceu de fazer chamada. Ih, gente, me desculpe, esqueci da chamada. Não, líder, eu anotei tudo no meu bloco de notas, estou te mandando agora. Inclusive, estou te mandando a foto. O que você faria com ele na semana seguinte? Toma aqui, você vai dar tudo. Era esse jovem, Jesus ensinando todo mundo. Ô, gente, por favor, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, faz de novo. Aí chega um jovem. Só que Jesus era diferente da gente, porque Jesus sabia de alguma coisa. Aquele jovem era um potencial. Ele não era uma potência. E os discípulos estavam no processo, aprendendo o processo. Quando Jesus falava, não é assim, ele virava e fazia... E consertava. Aquele jovem teve um encontro com Jesus. Ele estava buscando no lugar certo, no momento certo, o ensino verdadeiro, porém, alguma coisa estava faltando nele. Marcos 10, 21. E Jesus, fitando,
olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. Imagina Jesus olhando para a gente falando assim: só tem uma coisa que está faltando. Eu fiz essa pergunta. Quando eu estou falando do Dendê é porque eu sabia que eu ia pregar à noite. Eu falei, não custa nada eu pregar também no Dendê, porque vai que tem alguns pontos aí que eu consigo ligar, me lembro de alguma coisa, anota ali. Eu fiz essa pergunta. Eu falei, imagina Jesus olhando para você e falando assim: só está faltando uma coisa. Todo mundo riu, gente. Todo mundo riu. Por que todo mundo riu? É porque não está faltando muita coisa na gente. Teve um dia que, uma semana, eu fiz isso durante uma semana. E eu falei, eu vou mudar. Eu vou mudar na força da raiva, eu vou mudar. E aí eu peguei um negócio assim, era um caderninho menor que esse aqui. E aí eu fui anotando as coisas que eu preciso mudar. Ser mais organizado, dar mais satisfação, falar onde eu estou, não sei o quê. Eu comecei a anotar nesse caderninho, aí não estava dando. Aí eu peguei uma folha de caderno, pensando que eu era bom o suficiente, arranquei aquela folha. Dei mole, porque eu poderia não ter arrancado, porque ia ter continuação. Eu arranquei aquela folha, comecei a escrever, eu preenchi a folha toda, fiz uma planilha no Excel. Imagina Jesus virando para você e falando assim: uma coisa só te falta. Parece que é brincadeira, mas olha o nível desse cara. Jesus olhou para ele e falou vários pontos. O cara, mas deixa eu te falar, uma coisa só te falta. Nós estamos nesse nível de uma coisa faltar. Eu não estou ainda, estou buscando. Na verdade, estou buscando que não falte nada. Porém, Jesus olhou para dentro daquele cara e falou: tem uma coisa que está faltando. Sabe, o que é interessante aqui é que aquele cara, tenho quase certeza que ele chegou diante de Jesus falando assim: vamos ver o que ele vai falar, porque tudo eu tenho feito. Vamos ver o que ele vai apresentar. Ele era um cara obediente à palavra, era um cara que lia, provavelmente, um conhecedor da palavra, tanto que quando Jesus fala tudo, ele, não, tenho feito tudo isso, desde quando eu era pequeno. Era um cara que entendia a palavra, com certeza sabia muitos versículos de cor, com certeza guardava muitas promessas aqui, na mente. E aí Jesus vira: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então a meta dele, porque aqui são 2 pontos. A meta dele é dar tudo que ele tem e dar aos pobres. Vender tudo que ele tem e dar aos pobres. Porque o final, vem e segue-me, ele já estava pronto para seguir. Tanto que ele foi no lugar certo, fazia a pergunta certa. O final aqui, então, o que era difícil para ele era vender tudo que ele tem e dar aos pobres. E terás um tesouro do céu. E Jesus foi muito esperto, porque ele falou: você vai vender tudo que você tem, você vai ter um tesouro no céu. Aí depois você me segue, porque, imagina, você ter um tesouro no céu e não poder subir para buscar. Então, era dar tudo que tem e voltar para seguir Jesus. E ele saiu dali muito triste, porque ele tinha muitas coisas, sabe? A palavra não é para ser simplesmente lida, ela é para ser vivida de ponta a ponta. A palavra não é um livro para ser conhecido, é um livro para ter um relacionamento. Eu contei essa história de manhã também. Numa das visitas, a dona Maria da Hora, lá no Dendê, antes dela falecer, eu estava visitando ela e de repente a gente estava falando sobre algumas coisas, que ela estava doente e tal. E aí a gente foi para a sala, ela botou os pezinhos em cima do puff lá, sentou, botou o óculos dela e falou assim: deixa eu te mostrar um negócio. Do jeito dela, né? Falou do jeito dela, porque... Aí pegou assim a Bíblia dela, que era enorme assim, e aí ela mostrou assim para mim, Aí eu: que isso? Ezequiel 37. Aí eu: essa não está lendo? Já estou no 37. Só que, gente, era setembro mais ou menos. Aí eu falei: legal, já está no... A senhora está fazendo a leitura no alto desde o começo? Falando:
Não, estou lendo desde o começo do ano. O quê? Não, Ezequiel. Está lendo desde o começo do ano, Ezequiel, estamos 37. Sabe, a Dona Maria era uma mulher que ela não se preocupava muito em ler tantos capítulos. Ela se preocupava muito em viver. Porque a palavra de Deus, ela não é um livro para ser lido, é um livro para ser vivido. Será que a gente vive? Será que a gente vive aquilo que a gente acredita? Porque se você está falando que você acredita que Jesus ele pode transformar e vive como se ele não pudesse, se você fala que Deus está em primeiro lugar e quando Ele olha para você, parece que é o seu trabalho que está em primeiro lugar, parece que é a sua família que está em primeiro lugar, parece que é o futebol que está em primeiro lugar, então esse evangelho que você está vivendo é falso. Aquele homem tinha alguma coisa que impedia ele de colocar Jesus em primeiro lugar, e aqui era a riqueza. Ele queria a coisa certa, de frente com a pessoa certa, mas ele não estava disposto a sacrificar tudo que ele tinha. E o evangelho não tem mais ou menos. É sacrificar tudo que a gente tem mesmo. O problema aqui não foi a riqueza. E eu vou mostrar para você que o problema não era a riqueza. Zaqueu, um publicano, cheio de dinheiro, sobe numa árvore para ver Jesus. Ele sabe que Jesus vai passar por ali. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Quando ele sobe, Jesus olha e fala: Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. Eu vou lá comer na tua casa. Zaqueu deve ter preparado a casa, vamos lá. Preparou a casa, chamou o pessoal. Jesus está na casa dele, gente. Lembra do que Jesus falou para o jovem rico? Vai, pega tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu e me segue. Zaqueu, no meio da conversa, sem Jesus falar nada, ele vira e fala: já decidi, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. O texto não está se referindo, o pecado aqui, o erro, não é sobre riqueza. O erro aqui é não colocar Jesus em primeiro lugar. E como que você vai crescer em fé botando Jesus em segundo lugar a sua vida toda? Seu trabalho não dura para sempre. Eu não sei se te contaram, mas a sua família também não dura para sempre. A nossa família é preciosa demais, a gente pode passar com ela o máximo de tempo possível. Só que vai ter um momento em que ninguém vai conseguir suprir a falta. Só Jesus vai estar lá. O pastor sempre diz que no final de tudo vai ser você e esse livrinho aqui. Quando ele diz esse livrinho, não é esse livrinho para você ler. É você e esse livro para se relacionar. A palavra não é para ser lida, ela é para ser vivida. E aí Zaqueu, do nada, no meio da conversa, sem Jesus falar nada, ele fala: eu vou dar aos pobres. No mesmo momento que ele fala isso, Jesus vira e fala: então hoje houve salvação nessa casa. Olha a diferença de comportamento entre um jovem rico e Zaqueu. Jesus nem precisou falar para Zaqueu os passos que ele tinha que tomar. E não sei se você sabe como era a vida de um publicano. Se você não sabe, classes do Novo Testamento. A situação é até mais grave, tá? Classes do Novo Testamento para você entender a transformação que Zaqueu teve na vida dele. Então, você precisa entender que a mesa que nos aguarda no céu é uma mesa para relacionamento e não para leitura. Aquele jovem, ele conhecia muito da palavra. Ele conhecia muito das ordens, o que fazer, o que não fazer, até onde ir, até onde não vai. Quando eu era adolescente, quando eu entrei para a igreja mesmo. Então eu tinha momentos na minha vida que era assim: aqui é pecado e aqui não é. Rapaz, eu quase que ia andando por cima da linha assim, ó. Porque a gente vai no limite, acha que tá bom. Até onde eu posso ir sem pecar? Por quê? Porque eu estava olhando assim e falei: não pode roubar, tá, mas até onde eu posso ir sem pecar? Até onde qual é o limite? Para mim chegar lá no limite, mas eu não quero errar. A minha visão mudou. A minha visão é correr para onde Jesus está. E a queda se torna um acidente, não é algo premeditado. Sabe, a mesa que nos aguarda no céu é uma mesa para relacionamento, não é uma mesa para leitura. Quando
quando nós formos para o céu como igreja, todo mundo junto, não vai ter necessidade desse livro. Jesus vai se colocar na mesa. O que vocês querem saber? Me diz aí. Como é que foi? O quanto vocês querem mais de mim? Naquela mesa não vai ter espaço. Senhor, eu queria perguntar um texto, por causa que eu não entendi muito bem, lá de Judas. Ele se enforcou, ele se jogou, como é que foi aquela situação? Não vai ter espaço para isso. Não vai ter espaço para isso. A mesa que nos aguarda é para relacionamento. E quem não está disposto a relacionamento, não vai estar dentro dessa mesa, não vai estar sentado nessa mesa. Essa mesa que nos aguarda, ela é feita para relacionamento. Todas as vezes que a gente abrir essa palavra aqui, é para se relacionar. Por isso que quando eu abro a palavra, quando eu vou abrir de manhã, eu não sei dizer exatamente quantos capítulos eu vou ler. Não sei dizer. E também não sei dizer se vou ficar muito tempo ou pouco tempo. Eu simplesmente oro e falo assim: Senhor, eu tenho uma meta. Gostaria muito de acabar o livro esse ano. Mas eu queria que o Senhor tocasse no meu coração e me fizesse entender os textos que eu vou ler de uma forma diferente, porque eu tenho certeza que tanta coisa eu preciso mudar. Só que tem coisa que eu preciso mudar e eu nem sei que eu preciso mudar. Me faça ver. E aí eu começo a ler. Aí a gente se encontra com a profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? E às vezes a gente vai lá e se encontra, sou eu quem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. E aí as coisas começam a se ligar, e aí a gente começa a ler a palavra, não mais como um leitor que vai ler um livro de poesia, mas a gente começa a ler a palavra como alguém que se apaixonou por Jesus. Sabe, eu lembro que eu tinha uma Bíblia preta, pequenininha, né? Não, pequena não. É uma que fica por aqui de vez em quando. Acho que você já deve ter visto aí. Então, eu lembro que eu trabalhava numa empresa fazendo blusa, né? Eu trabalhava na empresa do time de futebol do Cruzeiro. Então eu fazia blusa, e tinha uma máquina assim enorme, que era 220 graus, era uma prensa. Então eu pegava o pano, jogava, fechava essa máquina, depois de 20 segundos, apitava, eu levantava e botava a blusa. Só que eu ficava 20 segundos esperando, gente. Só que quando eu aceitei Jesus, eu estava tão apaixonado por Jesus, que eu levava a Bíblia, deixava ela assim do lado. E aí quando eu batia a prensa, eu tinha 20 segundos. Aí botava e tirava a prensa. Eu bati o recorde nessa empresa fazendo 220 blusas, o recorde era 180. Fiquei 3 meses fazendo isso. Eu consegui ler a Bíblia toda em 3 meses também. Comecei do Novo Testamento, e depois eu lia um livro do Antigo e lia Tiago. Já ia falar fevereiro. Êxodo e Tiago, Levítico e Tiago, porque eu amo o livro de Tiago. Se você pegar na minha Bíblia, você vai ver que é tudo rabiscado. E eu fiz isso. Por quê? Porque eu estava apaixonado demais pela palavra do Senhor e eu não estava preocupado em acabar. Eu simplesmente li porque eu queria. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Deixe Jesus bagunçar um pouco a sua agenda. Não fica preso, não. Deixe Jesus bagunçar. Acorda um dia de manhã, não, porque tem que ser a leitura, e tem que ser a oração, e tem que ser... Não. Pega para orar e você vai ver, deixa o Espírito Santo fluir, vai dar hora de você trabalhar e não conseguir ler. Não consegui, vou ler de noite, vou escutando a Bíblia no caminho. Mas deixa o Espírito Santo agir com liberdade dentro de você. Aquele homem, ele estava preso a algumas coisas e ele não foi capaz de deixar, mas você está aqui hoje e é capaz. Jesus não é algo a ser experimentado, ele é alguém a ser amado. Eu não coloco ele para resolver meus problemas. Não, ele é alguém a ser amado. Tem um livro que eu gosto muito sobre o Espírito Santo, eu esqueci quem é o autor. E o título é, Ele não é algo, ele é alguém. E aí o texto de Zaqueu, que eu falei para vocês, está lá em Lucas 19, do 8 ao 9. E queria terminar com a mesma pergunta que eu comecei. Uma coisa te falta. O que está faltando para você essa noite? Será que o seu coração, ele ainda é incendiado assim, e inflamado para buscar a Deus, como lá atrás ele foi?
Será que se tornou uma prática comum sua? Fazer isso, isso, isso e aquilo? Sabe, a gente precisa... Nós somos um povo livre, eu não sei se você sabe disso. Você é cristão, você é livre. Eu sempre digo para as crianças, olha, eu fumei e eu bebi, porém teve coisas que eu fiz que quando eu não estava na presença de Jesus, acontecia um problema na minha vida, eu corria, parecia que era o meu corpo correndo para beber e para fazer as mesmas coisas. Era o meu corpo correndo. Hoje eu entendo que eu era escravo daquilo, era uma compensação, eu fazia aquilo e eu voltava para aquilo, de todas as formas. Só que depois que eu aceitei a Jesus, eu comecei a entender o que é liberdade. Liberdade não é eu falar assim, eu não posso fumar. Não, liberdade é eu olhar e falar, eu não quero fumar. É eu olhar e falar, eu não quero beber. Antes, eu fazia isso sem motivo nenhum, eu simplesmente pegava e botava na boca. Quem me conhece sabe, cerveja é horrível. Não sei se você tem uma opinião, é horrível, horrível. Mas eu fazia isso. Ia jogar bola, todo mundo jogava num lugar aí, bebia, falava, vamos jogar, a gente não vai sentir dor não, vamos beber aqui, depois vamos jogar, e fazia isso. Hoje eu escolhi, não é porque o Espírito Santo está aqui falando, não bebe, não bebe, não bebe, não. É porque eu sei que eu quero agradar o meu Senhor e eu escolhi não fazer isso. Isso é liberdade. Você tem um momento de escolha agora. Talvez você não tenha ainda aceitado Jesus na sua vida, mas eu quero te dizer, você tem um momento de escolha. Deus, Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele não pode escolher por você. Não é que Ele não pode tudo, não, é porque Ele já falou, olha, você tem a escolha. Imagina um pai que vira para o filho e fala, você não tem a escolha, você vai me amar. Então, entendeu? Fala, eu te amo, 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 eu te amo. Tem alguma graça nisso? Não tem. Agora, quando você não obriga seu filho a dizer eu te amo, a Débora nem fala. Tá um sacrifício para ela falar papai. Fala papai, mamã, mamã. Mas ela quase falou. Só que era para comer, eu pensei que era para papai, era papá de comer. Então, ela nem sabe falar papai. Mas você acha que eu não viro para ela e falo eu te amo? Ela pode me retribuir? Ela não pode falar eu te amo. Ela não pode, mas simplesmente eu falo. Por quê? Porque eu quero. No dia que ela tiver do tamanho que ela quiser, ela fala. Porém, essa é a minha escolha. Qual é a sua escolha? Você vai escolher a vida eterna e está pronto a largar o que precisa ser largado essa noite, ou você vai continuar com aquilo que está te prendendo aí? Queria que você fechasse seus olhos. Vamos ficar de pé? Vamos fechar nossos olhos? E eu queria mesmo que você pensasse naquilo que precisa ser mudado. Grave sempre isso com você. Ele não é algo, ele é alguém. Ele não é uma prática. Ele não é uma regra, não é uma doutrina. Ele não é uma religião, ele é uma pessoa. Pai, obrigado por essa noite. E eu oro aqui, pedindo que o Senhor transforme o coração de cada pessoa. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa estar lembrando cada um aí o que precisa ser tratado essa noite. Em nome de Jesus, que haja coragem, ousadia e fé para escutar a voz do Senhor. E não somente ouvir, porque o Senhor não é um informante. O Senhor é um Pai de amor. Então, em nome de Jesus, que haja coragem e persistência no coração de cada um para abandonar aquilo que precisa ser abandonado. É perder para ganhar, Senhor. É perder desejo. É perder coisas que parecem que são boas para ganhar aquilo que é essencial. Então, em nome de Jesus, transforme cada vida aqui. Ainda de olhos fechados, eu queria perguntar se existe alguém aqui essa noite em que deseja entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez. Nunca fez isso antes. Você pode levantar uma de suas mãos como sinal, a gente não vai chamar aqui à frente. Amém. Queria fazer um convite também. Você que
sentiu que ficou preso a alguma coisa, sabe? E não tem sentido mais a presença de Deus daquela forma lá de trás. Você que um dia se entregou e por algum motivo parece que você está vazio agora, mas você entendeu essa noite que você precisa retornar. Eu queria que você levantasse uma de suas mãos. A gente vai orar aqui. Você não vai vir aqui à frente, mas é só para a gente entender. Tem alguém aqui essa noite que está passando por isso? Amém. Amém. Pai, eu quero te agradecer pela vida desse jovem. Eu peço ao Senhor que o Espírito Santo possa tocar nesse coração, como o Senhor tem tocado no meu coração, como o Senhor tem tocado no coração dessa igreja. Eu peço que o Senhor inflame, coloque uma vontade e um amor tão grande em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar resgatando aquele amor, aquela vontade, aquele desejo de te servir. Que em nome de Jesus essa saudade, Senhor, possa se transformar numa realidade, numa vida vivida aos seus pés. Eu agradeço, Senhor, por toda a transformação que o Senhor tem realizado no nosso coração, e que seja assim também na vida desse rapaz. Eu oro por essa igreja, para que a gente continue avançando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não somos uma igreja sem voz, somos uma igreja com uma voz ativa para esse mundo, para essa sociedade. Eu te agradeço, Senhor, pelos ensinos, e te agradeço pela tua presença, que é o diferencial desse povo. Não existe nenhum outro povo feliz e livre que carregue algo que possa fazer bem. Só esse povo, Pai, carrega a presença do Senhor, e nós vamos entrar nos lugares mais profundos e resgatar as pessoas, Senhor. Nós vamos, Senhor, porque acreditamos que essa é a tua visão, esse é o teu chamado. Eu peço ao Senhor que a nossa vida não seja como a desse jovem que não teve a capacidade de se entregar. Era um grande potencial, mas que a nossa vida seja como desses discípulos que se tornaram uma grande potência nas suas mãos, ainda sem saber ler e escrever. Foram mortos, Senhor, defendendo o Evangelho, e defenderam até o último momento, porque não importa como a gente começa, o que importa é se a gente vai terminar. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor força e coragem, para que a gente não fique com medo diante das circunstâncias, mas que a gente esteja pronto para entregar aquilo que falta ser entregue. Muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso coração. Eu agradeço em nome de Jesus, amém.